Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao nosso curso Apocalipse, os sinais de esperança. Curso gratuito. Hoje nós vamos estudar a aula de número 2, que tem como título A Volta de Jesus ao Planeta Terra. Introdução da lição. Jesus em breve voltará ao planeta Terra para realizar o que está escrito no livro de Apocalipse. Nesta lição, nós definiremos o termo parúsia. Falaremos sobre a importância da parúsia. Identificaremos dois atos da volta de Jesus. E, ao mesmo tempo, em cada ato, vamos também conhecer os sinais, tanto do primeiro ato da volta de Jesus, como também do segundo ato da volta de Jesus. Que sinais são esses? Item número 1 da lição, definição de parúsia. Parúsia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por ele mesmo, pelos apóstolos e pelos profetas. Então, em termos resumidos, parúsia é o advento de Jesus ao planeta Terra pela segunda vez. Item número 2 da lição, a importância da parúsia. A volta de Cristo a esta terra iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo é tratada na Bíblia como um fato essencial e importante para o destino da humanidade, pois é mencionado 321 vezes em 23 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, a importância, ela se consolida, a importância da parúsia, ela só se consolida porque ela marca o início de toda a escatologia bíblica, que nós vamos estudar daqui para frente. E ela é a consumação prática, pragmática da salvação da humanidade. Ou seja, é na volta de Cristo que nós vamos ter exatamente a salvação na prática. Salvação revestida de vida eterna, ou consolidada pela vida eterna com Cristo Jesus. Passemos agora a ver ou a estudar os dois atos da volta de Jesus à Terra. Jesus voltará à Terra em dois grandes atos, sendo o primeiro com o arrebatamento e o segundo para o julgamento das nações. Então, este quadro aqui, vocês podem ver o primeiro ato, a volta de Jesus no primeiro ato, aqui representada pelo item 1, é o arrebatamento. Jesus volta para buscar a sua igreja, tirar a sua igreja da terra. E o segundo ato da volta se dará lá depois da grande tribulação, onde Jesus volta com a igreja para realizar o julgamento das nações. Então, no primeiro ato, ele vem buscar a igreja. E no segundo ato, ele volta com a igreja para julgar as nações. Ou seja, no primeiro ato da volta de Cristo, a qual conhecemos como o arrebatamento, que se dará antes da grande tribulação, e pode acontecer a qualquer momento. Como já falei, consiste na retirada brusca da igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, céu celeste.
aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas. Os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado, e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado. E num piscar de olhos, juntos, subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor para a eternidade com Cristo. Na aula passada, nós fizemos uma leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 12 ao 18, sobre este evento, do primeiro ato da volta de Jesus, onde ele vai arrebatar a igreja. Já no segundo ato, que é logo após a grande tribulação, quando Jesus volta com a igreja, esse ato nós conhecemos como uma manifestação gloriosa de Jesus, que se dará no término da grande tribulação. E esse segundo ato consiste na volta de Cristo com a sua igreja à terra para julgar as nações, para destruir o império satânico, destronando Satanás, o anticristo e o falso profeta da governança do mundo, para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. Passemos agora vamos dizer assim, de forma sintética de tudo que eu já falei, ou seja, resumida, de tudo que eu já falei aqui. Primeiro ato, retirada brusca da igreja da terra para o céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. Os vivos terão os seus corpos transformados para corpos glorificados. Ambos se encontrarão com Jesus nos ares para a vida eterna. Então, aí é um resumo do que nós já falamos no primeiro ato da volta de Jesus. O outro resumo do segundo ato da volta de Jesus é a volta de Cristo por sua igreja, para julgar as nações, destruir o império satânico na terra, destronar Satanás, o anticristo e falso profeta da governança do mundo, e estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos. Nós estamos enfatizando bem os dois atos da volta de Cristo, porque há uma confusão de interpretação nesse sentido, tá? Passemos então agora para o item 4 da lição, que vai falar sobre os sinais do primeiro ato da volta de Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando foi interpelado pelos seus discípulos, perguntando quando seria a sua volta, ele disse que nem ele, nem os anjos sabiam qual seria o tempo, ou seja, o dia e a hora de sua volta, mas somente Deus Pai. Mas ele identificou sinais que vão indicar que está muito próximo à sua volta. E isso ele estabeleceu exatamente no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que eu vou ler agora de uma forma completa, uma leitura um pouco longa, mas faz-se necessário para o entendimento que eu vou falar agora, os sinais que apontam a volta de Cristo, tanto no primeiro ato como no segundo ato. Eu vou agora fazer uma leitura, Mateus 24, do 3 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares.
Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Neste primeiro texto, do versículo 3 até o 14, Jesus fala exatamente sobre os princípios das dores. Agora ele vai falar da grande tribulação. Aí ele diz, no versículo 15 até o 28, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Tanto aqui Cristo fala da grande tribulação. Em seguida, ele fala da vinda do Filho do Homem, no sentido do segundo ato da sua volta. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aí nós fizemos uma leitura do capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, do versículo de número 3 até o versículo 31, onde o Senhor Jesus aponta os sinais. Para definir aqui de uma forma didática, nós vamos dividir ou identificar esses sinais já lidos aqui em Mateus 24 como sinais espirituais, sinais morais, sinais da natureza criada. Isto para o primeiro ato da volta de Jesus, quando ele vai arrebatar a igreja. Tá? Então, vamos fazer agora aqui uma lista, é uma lista muito extensa, mas vamos identificar um a um. Lembrando que já fizemos a leitura da identificação desses sinais aqui no capítulo 24 de Mateus. Então, sinais espirituais. Começa com falsos cristos, ou seja, muitos homens se manifestarão dizendo ser o próprio Cristo, porém não passam de embusteiros querendo ludibriar as pessoas. Vão aparecer falsos cristos. Perseguição aos cristãos, outro sinal espiritual. Os cristãos em todo o mundo sofrerão uma ferrenha perseguição, até o ponto de serem assassinados. Ponto número 3, sinal número 3, falsos profetas. Muitos homens investidos da condição de líderes da igreja deturparão o ensino do evangelho de Cristo.
com falsos ensinamentos ou assuntos que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, colocando fogo estranho no altar do Senhor. Observe que estes sinais estão presentes nos nossos dias atuais. E se estão presentes, é porque a volta de Cristo está próxima. Quarto sinal espiritual: pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Pela ação evangelística da Igreja de Cristo, aliada aos avanços tecnológicos de comunicação de massa, rádio, TV, internet, etc., o Evangelho de Cristo chegará aos ouvidos de todos os habitantes da Terra. E então Jesus voltará. Hoje nós temos um mundo globalizado. Apostasia. O mundo estabelecerá uma plataforma de governo mundial para a vinda do anticristo, favorecendo uma grande apostasia, isto é, uma grande renegação e abandono da fé por parte dos homens para abraçar esta doutrina diabólica do anticristo. E aí nós temos a doutrina de demônios. E as doutrinas demoníacas serão cada vez mais propagadas no seio da humanidade. Estes são os sinais espirituais em número de 6. Falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia e doutrina de demônios. Todos esses sinais foram lidos aqui em Mateus 24, onde Jesus proferiu exatamente esta mensagem. Quanto aos sinais morais, haverá uma degradação total das relações sociais. Isso quer dizer que a sociedade humana estará numa condição total de depravação das relações sociais, sem respeito mútuo, com traições, com ódios e escândalos horripilantes. Outro sinal será a multiplicação das iniquidades. Nos últimos dias, a sociedade humana entrará numa condição total de depravação moral, de negação das coisas sagradas. E essa depravação moral é de fazer inveja à sociedade de Sodoma e de Gomorra. Também como sinais morais, a falta de amor. Por conta da deterioração das relações sociais e morais entre os homens, o amor perderá espaço. Os homens não serão mais sensíveis às necessidades do próximo. Então, 3 sinais morais que o Jesus indicou: degradação das relações sociais, multiplicação das iniquidades, pecados e a falta de amor. Nós estamos observando isso na sociedade atual globalizada. Haverá também sinais na natureza criada. E, no caso aí, fomes no mundo. Porque o homem ele tem degradado a terra, tem destruído o meio ambiente. E isso tem provocado um desequilíbrio ecológico. Ou seja, ele vai destruindo a terra aos poucos. E nesse desequilíbrio ecológico, há uma influência na força da terra para produzir alimentos. E a partir deste contexto, virá a intensificação da fome. Além da desigualdade social, que provoca também a fome, haverá também a perda da força da terra em produzir alimentos. Recursos naturais estarão cada vez mais escassos. Haverá um consumo das riquezas da natureza e ela não terá tempo de recompor esses recursos que são retirados porque ela está sendo degradada. Haverá pestes, epidemias e pandemias. Nós estamos vivendo, neste atual momento, uma grande pandemia do coronavírus. A população mundial vem sendo mal alimentada por causa da fome. E sem as políticas de governo no trato da saúde do povo,
vai ensejar, então, um aumento das epidemias e das pestes. A própria, ou seja, a degradação da natureza provoca isso. Haverá também sinais na natureza de terremotos. Terremotos, maremotos, tsunami, erupções vulcânicas no planeta Terra serão cada vez mais frequentes e de maior magnitude. E nós temos observado isso na nossa natureza, em nosso tempo. Cada vez mais aumenta o número de terremotos, cada vez mais eles são intensos. Haverá também sinais do céu e coisas espantosas. Não podemos assegurar quais são esses sinais do céu ou as coisas espantosas. Porém, a Bíblia Sagrada menciona que para a volta de Jesus se ouvirá a voz do arcanjo do céu e ressoar a trombeta angelical, atravessando o céu, anunciando a volta de Jesus. Tanto aí são os 4 sinais na natureza. Fomes, por causa da degradação da terra, pestes, epidemias e pandemias pelo desequilíbrio também ecológico, pela população mal alimentada, grandes terremotos em todas as partes do planeta, sinais espantosos ou espantosos nos céus. Também haverá sinais na política e nas ciências humanas. Jesus descreveu isso, dizendo então que haverá nesse campo da política e das ciências humanas guerras e revoluções. O líder de governo, ou cada líder de governo, tem resolvido seus conflitos cada vez mais se utilizando da força militar, através de sangrentas guerras que ceifam as vidas de inocentes, sem se importar com qualquer consequência destrutiva da humanidade. Cada vez mais os governos estão investindo, estão dizendo, não é investimento, desperdiçando recursos financeiros, bilhões e bilhões de dólares com armamentos para fazerem as suas guerras. Então, primeiro sinal na política e na ciência, o aumento de guerras e revoluções pelo mundo. Conflitos entre as nações. A Organização das Nações Unidas, que congregam mais de 200 países, não consegue, por meios diplomáticos, eliminar os conflitos de ordem política, econômica, religiosa das nações. São cada vez mais notórias as diferenças políticas, econômicas, sociais e religiosas entre as nações geradoras de conflitos. Nós temos conflitos na Terra por toda parte e com todos os motivos, sejam eles políticos, econômicos, sociais ou religiosos. Haverá também o desenvolvimento da ciência. É outro sinal na política e nas ciências humanas. A ciência, ao longo dos anos, e cada vez em períodos de tempo menores, ela vem se desenvolvendo de forma avassaladora com modernas tecnologias inimagináveis de serem concebidas e utilizadas. Daniel, no capítulo 12, versículo 4, fala exatamente sobre isso. Que a ciência vai se multiplicar nos últimos dias. Então está cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais. Nós acabamos de ver. E acabamos de mencionar. E que estão nos registros bíblicos. Nós lemos aqui em Mateus, capítulo 24. E outras passagens, são repetidas. Então, isso vem a nos indicar que o primeiro ato da segunda vinda do Senhor Jesus está muito próximo de nossos dias, onde ele vai arrebatar a igreja. E por isso nós devemos olhar, vigiar e orar.
Nós devemos estar preparados, corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós devemos estar na condição de corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta do Senhor. Mas o Senhor Jesus também falou sobre os sinais do segundo ato da volta de Jesus. Então, ele volta no primeiro ato, arrebata a igreja, ocorre a grande tribulação na terra, no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e logo após vem a volta de Jesus para julgar as nações. E ele volta com a igreja, montado no seu cavalo branco. Jesus aponta que sinais estarão ali para esta segunda volta, para esse segundo ato dessa volta. Então, nós vamos tratar neste instante dos sinais que ocorreram ou que vão ocorrer no segundo ato da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a sua manifestação gloriosa, a sua igreja. E, como já mencionamos, vai ser depois da grande tribulação. E Jesus disse que vai haver apagão do sol, da lua e das estrelas. O sol, a lua e as estrelas ficarão escurecidas para a volta do Senhor Jesus. E a sua igreja após a grande tribulação. Ou seja, então, além da terra já estar parte dela devastada pelos flagelos na grande tribulação, nesse dia o sol vai se escurecer. Havia um apagão. E aí Jesus volta com a sua igreja para julgar as nações. Um outro sinal é que o som das trombetas dos anjos vão ressoar. Elas soarão, anunciando a vinda do Senhor Jesus e da sua igreja gloriosa. E como terceiro sinal, o aparecimento do Senhor em nuvem de glória. O Senhor Jesus aparecerá montado num cavalo branco, em nuvem de glória, com a manifestação da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Portanto, aí nós temos sinais do segundo ato da volta de Jesus. E pelo que nós estamos vivendo nesse momento, o mundo está muito próximo. Esses sinais estão aí, a indicar. Está muito próximo a volta de Jesus. Concluindo a aula de hoje. No presente século XXI, nós temos observado, indubitavelmente, a intensificação dos sinais preditos para o advento da segunda vinda de Cristo. E por isso, nós acreditamos, como já falamos, está muito próximo à volta de Jesus, para a concretização final do plano de salvação. Ora, vem, Senhor Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até a nossa próxima aula no curso Apocalipse, Sinais de Esperança. Curso gratuito, se Deus permitir.